Boa tarde, gente. Então, essa primeira aula, ela vai ser referente ao nosso combinado, né? Eu combinei o seguinte, que a próxima aula seria uma correção da lista que eu dei para vocês na primeira e na segunda aula. Então, essa é a próxima aula depois daquela última, só que essa em casa. Bom, a questão 2, porque eu separei essa aula em duas aulas. Essa primeira aula eu vou pegar só questões mais conceituais e a segunda aula eu vou pegar questões um pouco mais que envolvem cálculo químico, tá? Então, vamos lá. A segunda questão fala do aquecimento global. A gente não trabalhou ainda aquecimento global, não trabalhou sobre efeito estufa, não trabalhou sobre chuva ácida, a gente não viu nenhuma questão ambiental de forma pontual. A gente conversou só sobre combustíveis, mas assim, de forma ampla. Aquecimento global nada mais é do que você acelerar, acentuar o efeito natural que é o efeito estufa. Tá? Então, por enquanto, isso basta. E quem tem maior participação nesse aquecimento global são os combustíveis de origem fósseis. Então, o petróleo, o carvão mineral são os combustíveis que têm maior impacto em relação a esse aquecimento global. E aí é só lembrar um conceito que a gente trabalhou na penúltima aula. O que seria um ciclo fechado do carbono? Seria um ciclo onde eu tenho a queima de um biocombustível. Biocombustível, qualquer combustível de origem animal ou vegetal que você transformou para se transformar para ser utilizado como combustível. Então, vamos lá, eu tenho aqui uma planta que naturalmente ela faz fotossíntese, ele absorve CO2. Então, da onde que veio o crescimento da planta? Da fotossíntese, da absorção de CO2. Essa planta ela pode virar um biocombustível. Esse biocombustível ele vai para um posto de gasolina. Desse posto de gasolina ele vai para um veículo. Qual é a ideia desse combustível? A queima. Qual vai ser o final de qualquer queima completa? A liberação de CO2. Só que esse CO2 liberado por um biocombustível, ele automaticamente entra de novo no ciclo do carbono. Então, quando eu queimo um biocombustível, tipo etanol, biodiesel, o carvão vegetal, eu não tenho um carbono a mais na atmosfera. Eu tenho um carbono que volta a entrar no ciclo do carbono. Agora, quando eu tenho a queima de um combustível fóssil, então o mesmo procedimento, ele vai para o posto de gasolina, ele vai abastecer um veículo, ele vai ser queimado e essa queima vai liberar CO2. Só que esse CO2 liberado a partir de um combustível fóssil, ele não volta a virar um combustível fóssil. Então, por isso que a gente fala que é um ciclo aberto. Aonde que estava esse carvão mineral ou esse petróleo antes da queima? Estava depositado, estava no depósito, embaixo da terra, embaixo do subsolo. Eu tive que escavar, tive que recolher esse combustível. Então, ele não iria para a atmosfera se não fosse pela ação do homem. Então, cada vez que eu queimo um combustível de origem fóssil, eu tenho a liberação de um CO2 a mais na atmosfera. Então, biocombustível, ciclo fechado, combustíveis fósseis, ciclo aberto do carbono. E aí ele quer uma alternativa que explique a vantagem do uso do etanol. A queima do etanol é completa? Toda queima de biocombustível ou de combustível fóssil pode ser completa ou incompleta. Então não seria esse o caso. A queima do etanol não produz CO2? Produz. Só que ele entra num ciclo fechado. O catalisador utilizado nos carros, a etanol, impede a formação de CO2? É igual a questão do item B. A queima de biocombustível vai gerar CO2 também. O replantio de cana-de-açúcar consome o CO2. É isso, né? É parte do ciclo fechado. O plantio da cana-de-açúcar, ela vai remover o CO2 que antes foi lançado pela queima do etanol. Então,
explica a vantagem do uso do etanol em relação a outros combustíveis. Vamos lá. Eu antecipei a questão 8 porque ela tem a ver ainda com essa questão do ciclo fechado e ciclo aberto do carbono. Ela fala o seguinte: a energia limpa é aquela que durante os processos de produção e utilização não libera ou libera poucos gases ou resíduos que agravam o aquecimento global. Sobre o ciclo de produção e utilização do etanol, que pode ser considerado uma fonte de energia limpa, é correto afirmar que durante a sua utilização em motores ocorre a emissão de clorofila? Viagem, né? Nada a ver. A sua utilização em motores ocorre a retenção total de CO2 pela água residual? Também não. A fase de crescimento dos vegetais, que são matéria-prima da qual é extraído esse combustível, ocorre a absorção de CO2. Tá vendo? É a mesma explicação do item anterior. O etanol, por ser um biocombustível, ele vai entrar no ciclo fechado do carbono. Então, item C é o item correto. Questão 4. Santos Dumont adquiriu um dos primeiros carros que chegou ao Brasil. O motor a combustão interna que deixou Santos Dumont fascinado utilizava o combustível de petróleo, que é um combustível fóssil. Atualmente há várias pesquisas que buscam novos combustíveis. Lê as afirmações sobre a combustão e combustíveis a seguir. Então, são itens, para ver se o item está certo ou errado. O combustível é uma matéria, um material cuja queima produz diferentes formas de energia que pode se transformar em calor, movimento e eletricidade. É isso, né? Lembrando que o combustível ele é formado por moléculas. Essas moléculas elas são formadas por átomos, onde eu tenho ligações químicas, e são nessas ligações químicas que eu tenho a reserva de energia potencial. E é nessa quebra de ligação que eu libero a energia de várias formas. Uma delas seria na forma de calor, e esse calor pode ser utilizado para produzir um movimento, que seria a utilização de um combustível em um carro, por exemplo, um ônibus, um avião. Então, correto, né? A queima ou combustão é uma reação química na qual o combustível reage com o oxigênio do ar. Isso, né? Como que eu classifico uma combustão? É a reação entre um combustível e o comburente. Então, para que ocorra a combustão, eu tenho que ter a presença do oxigênio mais um combustível. Então, correto. O álcool produzido da cana-de-açúcar e o biodiesel do óleo vegetal são considerados combustíveis renováveis. Por que renováveis? Porque eles entram no ciclo fechado do carbono. Então, também correto. Então, questão 4, a alternativa correta é a alternativa onde eu tenho todas as alternativas corretas. Vamos lá, gente. Questão 5. A questão 5 fala sobre uma alternativa que foi proposta na Eco 92, que foi um encontro no Rio de Janeiro, onde várias autoridades mundiais vieram discutir questões ambientais. E nessa Eco 92 surgiu uma proposta de fazer rodízio de carro em São Paulo, porque é a nossa maior metrópole. Então, esse rodízio, você tem finais de placa falando quais dias pode circular em São Paulo, e a ideia é reduzir a emissão de gases poluentes. Então, ele quer saber a alternativa incorreta em relação à diminuição do uso da gasolina como combustível por conta desse rodízio. A emissão de poluentes como monóxido de carbono e hidrocarbonetos voláteis. Então, correto, né? Ele quer saber a alternativa incorreta. O investimento em pesquisas para garantir eficiência energética e mobilidade dos passageiros. Nada a ver, né? Se você quer diminuir a quantidade de combustível fóssil, no caso a gasolina, então significa que você tem que investir em outras fontes de combustível. Então, essa seria a alternativa incorreta.
Bom, gente, questão 6. Esse texto enorme aqui, ele fala sobre o uso de um carro que ele é movido a gás hidrogênio. Tá? Aí aqui no texto ele explica que esse gás hidrogênio ele pode ser derivado da própria água que é liberado da sua queima. Então é uma alternativa extremamente eficiente quanto à questão ambiental, porque o combustível ele é gerado da própria combustão, é como se tivesse um processo cíclico. Né? Então ele fala de um sedã que emite vapor d'água no lugar de poluentes. Então o poluente gerado seria vapor d'água. E ele fala que o combustível utilizado é o gás hidrogênio. E que esse hidrogênio pode ser extraído da água por eletrólise, utilizando energia renovável. Então, a ideia é essa. Da onde que vem o combustível? Da hidrólise da água. Onde tem essa água? No próprio carro. Com esse hidrogênio gerado, ele vai queimar com o oxigênio e vai gerar novamente moléculas de água. Né? Então, a questão pede para a gente encontrar qual seria a reação química que representa o que esse carro, o que está descrito naquele texto. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu tenho que produzir o combustível que é hidrogênio a partir da água no estado líquido. Então, item A, eu tenho aqui o H2O2, que é peróxido de hidrogênio. No item D, eu tenho gás metano. No item E, eu tenho gás metano. Então, eu fico entre o item B e o item C. A ideia é produzir gás hidrogênio e o oxigênio. Então, vamos lá. Então, aqui eu consegui produzir o meu combustível. Qual a ideia do combustível? Queimar novamente com oxigênio. E dessa queima eu vou produzir vapor d'água. Então, o item C descreve todo o procedimento que é a criação do combustível e a utilização do combustível. A questão 9, ela é uma questão que é simplesmente uma leitura de gráfico. Tá? Tem as alternativas e as alternativas estão relacionadas com esse gráfico. Ela fala o seguinte: a eficiência do fogão de cozinha pode ser analisada em relação ao tipo de energia que ela utiliza. O gráfico abaixo mostra a eficiência de diferentes tipos de fogão. Então ele fala os tipos de fogão, um fogão a lenha, um fogão a carvão, um fogão a querosene e a eficiência energética. Então, o que seria eficiência energética? Da queima daquele combustível em relação àquela massa inicial, qual vai ser a eficiência, quanto é produzir de energia. Então, seria uma relação entre a quantidade de combustível e a quantidade de energia liberada. Tá? Então, pode-se verificar que a eficiência dos fogões aumentam à medida que diminui o custo dos combustíveis. Bom, tem aqui o combustível a lenha, que tem essa eficiência próximo de 30%. Vamos pegar um exemplo qualquer. E eu tenho fogões elétricos. Não, aumentou a tecnologia, aumentou a eficiência. Item B. À medida que passam a empregar combustíveis renováveis. Também não. O único combustível renovável que eu tenho aqui é a lenha e o carvão. Quando eles foram substituídos pelo querosene, pelo gás, são combustíveis esse fogão elétrico, mas o querosene e o gás são combustíveis fósseis. Então, quando eu comecei a utilizar combustíveis fósseis, aumentou a minha eficiência energética. Então, não seria isso. Cerca de 2 vezes quando substitui o fogão a lenha por o fogão a gás. Só aumentar o gráfico para a gente enxergar melhor. Olha, fogão a lenha tem uma eficiência de 30%, próximo de 30%, né? E um fogão a gás ele tem uma eficiência próximo de 60%. Então, o item C, né? Cerca de 2 vezes quando substitui o fogão a lenha por um fogão a gás. 10ª e última questão. Então, a questão do Enem fala o seguinte:
as previsões de que em poucas décadas a produção mundial de petróleo possa vir a cair têm gerado preocupação, dado seu caráter estratégico. Por essa razão especial, no setor de transportes, intensificou-se a busca por alternativas para a substituição do petróleo por combustíveis renováveis. Novamente, petróleo e combustível fóssil, ciclo aberto. Combustíveis renováveis, ciclo fechado. Por isso o termo renovável. Biocombustível, tipo álcool, biodiesel. Nesse sentido, além da utilização de álcool, está se utilizando no Brasil de forma crescente. Então eu quero relacionar o álcool com outro biocombustível. A ideia da questão é essa. A mistura de percentuais de gasolina cada vez maiores no álcool. Se fosse o contrário, eu poderia até supor que o item A estivesse correto, né? A ideia é aumentar a quantidade de biocombustível. A extração de óleos de madeira para sua conversão em gás natural. Seria a utilização de um biocombustível, sim, só que esse procedimento não é um procedimento muito empregado hoje no Brasil. O correto seria aumentar, o que vem crescendo é aumentar a quantidade de biocombustível. Hoje é obrigado você colocar até 20%, na verdade 20% de álcool na gasolina. Então, é obrigado que ocorra essa mistura para incentivar o uso desse biocombustível que é o álcool. Existem discussões envolvendo por que não também obrigar o uso de biodiesel no diesel. Então a ideia é que venha crescer a quantidade de biodiesel também circulando no Brasil.